Nós estamos na nossa série Removendo as Raízes da Carência. E hoje nós queremos compartilhar uma palavra acerca do remover velhas estruturas. Mateus capítulo 7, verso 24. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, diga comigo, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, declare, não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia. Paizinho, nós estamos diante da sua palavra. A sua palavra é vida, a sua palavra é poderosa em si mesmo. E nós oramos no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, para que por ela, o nosso amado amigo Espírito Santo venha agora ministrar ao nosso coração. Auxilia-nos, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós temos necessidade de ouvir a sua voz. Nós queremos ser sarados de todas as nossas carências. Nós queremos encontrar esse lugar na sua presença, que é um lugar onde nós somos perfeitos e vivemos uma vida plena. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza nessa hora. Fala conosco, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Esse é um texto tão conhecido por parte da igreja. Um ensinamento tão profundo, mas que às vezes tão desapercebido por cada um de nós. O texto nos fala sobre edificação, nos fala sobre a construção, nos fala sobre fundamentos. E quando nós pensamos acerca de construções, você já parou para pensar que ninguém fica observando os fundamentos? A nossa tendência é olhar somente para aquilo que aparece. A nossa tendência é observar aquilo que está aos nossos olhos. Quase nunca nos lembramos dos fundamentos. Mas quando as paredes começam a ruir, aí é que nós nos lembramos da parte mais importante. Eu quero declarar com isso que não é diferente na edificação e na construção das nossas vidas. Queridos, como pastor, quantas vezes eu já não ouvi de tantos dizendo assim: aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E o fato é que isso é tão claro, é tão nítido. Nos deixamos levar por aquilo que é aparente, por aquilo que está à vista, por aquilo que é bonito, por aquilo que é belo, por aquilo que parece ser aprazível, e não atentamos para aquilo que é mais importante, que é o que sustenta tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Então nós precisamos atentar para essa realidade. Se algo estiver errado nos fundamentos, toda a estrutura estará comprometida. Assim diz o Senhor na sua palavra. Outra situação que nos faz lembrar dos fundamentos é quando nós precisamos construir algo em cima daquilo que já existe. Se o fundamento ele não for de fato como ele precisa ser, aquilo que nós viermos construir sobre aquilo que já está posto, isso também pode trazer ruínas, porque a base pode não suportar aquilo que está por vir. Perceba que a palavra do Senhor declara aqui, falando acerca das nossas vidas, que nós enfrentaremos
tempestades. As fortes chuvas, os fortes ventos, declara a palavra do Senhor, eles virão. E eles baterão, tanto quanto aquela casa que é construída sobre a rocha, como aquela que é construída sobre a areia. Agora, o fim de cada uma delas será determinado pelo fundamento onde ela está construída. Então nós precisamos dar mais importância acerca dos fundamentos da nossa vida. Você pode dizer amém? Somente, como nós declaramos, quando as coisas começam a ruir, é que nós nos lembramos dos fundamentos. Nós não podemos atentar para os fundamentos somente quando as coisas começarem a desmoronar nas nossas vidas. Mas nós precisamos atentar exatamente para o momento da edificação, para o momento da construção. A palavra do Senhor nos declara que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. A palavra do Senhor nos declara que os seus planos ao nosso respeito são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Se você crê nisso, diga amém. Contudo, se nós não atentarmos para os fundamentos de edificação das nossas vidas, nós acabaremos ruindo com esses planos. Nós acabaremos por não desfrutar daquela que é a vontade de Deus para a nossa vida, a qual a sua palavra declara que são coisas boas, perfeitas e agradáveis. Mas não desfrutamos de tais coisas quando o fundamento de nossas vidas não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando os fundamentos eles não estão no Senhor, é preciso mexer nos fundamentos errados. Diga amém. É preciso, de fato, remover estruturas que não sustentarão a nossa vida. E então nos colocarmos debaixo de um fundamento, irmãos, ou construirmos a nossa vida sobre um fundamento que é sólido. Então nós precisamos remover convicções erradas que nos impedem de crescer e viver uma vida plena em Cristo. Absolutamente nada mudará aquilo que é o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida, amém? Agora, eu e você, a depender de como nós estamos construindo a nossa vida, edificando a nossa vida, nós podemos desfrutar ou não daquilo que o Senhor tem para nós. Então, velhas estruturas precisam ser removidas de nossas vidas, amém? O Senhor quer tirar de nós toda instabilidade na qual temos edificado nossas vidas e nos dar dele mesmo, para que a nossa vida ela possa ser bem fundamentada. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo e às vezes compartilho com alguns acerca da instabilidade da vida. E aqui eu falo principalmente de cristãos. Amados, há tanta instabilidade que não deveria haver e não deveria existir em nossas vidas. Nós deveríamos ser mais estáveis, nós deveríamos estar mais fincados, nós deveríamos estar mais bem resolvidos. Mas há tanta instabilidade que isso só demonstra que de fato a nossa vida não está sendo construída no fundamento que é Cristo. Então a consequência disso é que nós somos como que levados pelo vento. Nós somos muito almáticos quando nós deveríamos ser em essência espirituais. Porque a sua palavra nos declara lá em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Mas nós invertemos esse processo e muitas vezes nós nos deixamos levar pela nossa alma. E a nossa alma ela pode ser marcada tanto por coisas boas como por coisas ruins. Então nós devemos atentar para essa realidade, porque muitas vezes quando nós conduzimos a nossa vida a partir dos eventos que marcam a nossa alma, nós somos instáveis. Ora nós somos alegres, ora nós estamos contentes, ora nós estamos satisfeitos e ora nós queremos morrer ou matar.
Então a palavra do Senhor nos ensina que isso é falta de fundamento. Precisamos fundamentar a nossa vida no Senhor. Você pode dizer amém? Queridos, nós não podemos fundamentar a nossa vida nas nossas emoções. O Senhor nos ensina na sua palavra que o coração do homem, ele é enganoso. Diga comigo, enganoso. Você não pode, crente, fundamentar a sua vida nas emoções do seu coração. Quando nós fazemos isso, nós tanto pecamos contra o Senhor, como também o fim dessa caminhada será triste se não for trágico. A palavra do Senhor nos ensina que a nossa vida precisa estar em Cristo. Os nossos corações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são instáveis. Nós precisamos firmar a nossa palavra, a nossa vida na palavra do Senhor. E a razão pela qual nós precisamos, por vezes, remover velhas estruturas da nossa vida, irmãos, é porque é exatamente assim que nós temos procedido. Nós estamos guiando a nossa vida, fundamentando a nossa vida aonde não deveríamos fundamentar. Porque olha, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são e não são. Eles variam de acordo com as circunstâncias que nos cercam. Então você pode estar muito bem, quando de repente uma notícia pode lhe colocar para baixo. E se você não tiver base, se você não tiver fundamento, é exatamente isso que vai acontecer com toda a sua vida. A palavra do Senhor, no entanto, ela é firme e inalterável, amém? O Senhor Jesus Cristo disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra, ela não passará, amém? Ela permanece assim como ela é. Então é exatamente nela que nós devemos firmar a nossa vida, porque ela jamais passará. Então fundamente sua vida no Senhor e na sua palavra. Eu e você precisamos ser livres de toda dependência emocional na construção das nossas vidas. É como diz o hino antigo: eu sei em quem tenho crido. Se você de fato sabe em quem tem crido, você pode viver a sua vida, amém? Agora, quando você não sabe, você simplesmente é levado. Você simplesmente é conduzido. Então o Senhor, por misericórdia, Ele permite que muitas vezes situações indesejáveis a nós, elas possam vir contra nós, para que então Ele possa remover aquilo que é removível, ou como diz o autor de Hebreus, abalar aquilo que é abalável, para que aquilo que é inabalável permaneça firme na sua e na minha vida. Diga amém. Então deixa eu dizer algo para você: nunca construa a sua vida a partir de dependências emocionais. Nunca. Você precisa entender que as suas emoções, elas não devem ser o seu fundamento. Então isso significa que você não pode mais se emocionar, que você tem que ser agora aquela pessoa sisuda, aquela pessoa seca, dura, que não expressa emoções? Certamente que não. Mas o que eu quero que você entenda é que a sua vida não pode estar fundamentada nessas coisas, amém? As emoções não podem controlar ou dirigir os seus passos, não podem ser o fundamento da sua vida. Então com isso, o Senhor Ele quer nos tirar de um lugar raso, de um lugar de ilusões, de um lugar de instabilidades, e fincar os nossos pés num lugar permanente, que é Ele mesmo, amém? Então eu e você precisamos atentar para os processos. Nós temos falado tanto sobre isso nesses últimos dias. Olha, experiências, irmãos, nos ajudam a nos fundamentar. Experiências nos auxiliam a estabelecer fundamentos. Então, a respeito disso, é preciso entender que experiência sem sofrimento não existe.
Deixa eu dizer para você, o simples fato de crescer dói. O crescimento por si só, ele já traz sofrimento. Então, nós não podemos querer ser livres de sofrimentos. Há pessoas que chegam a Cristo ou chegam à igreja do Senhor com essa expectativa. Isso é um grande engano. Há muitos que até dizem assim: olha, aceite a Cristo e o seu sofrimento passará e tudo mudará na sua vida. E isso não é verdade. Então o que nós precisamos de fato, sabe, não é se ver livre de todo sofrimento, mas é transpor cada um deles, é vencer cada um deles. E isso só acontecerá se nós formos removidos deste lugar de fundamentos em emoções e entendermos que de frente nós temos que encarar a vida de frente, e que o Senhor, Ele estará conosco, amém? Porque Ele declarou na sua palavra que nunca nos deixaria sozinhos, amém? Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E aqui eu preciso dizer para você que você tem uma escolha. E que escolha é essa? Permanecer no lugar do sofrimento, por consequência de edificar a sua vida sobre solo instável, ou remover essas velhas estruturas, hábitos antigos que mantêm você no lugar de comodismo e caminhar em direção a uma vida extraordinária. Entenda que tanto uma escolha quanto a outra, você lidará com o sofrimento, mas a despeito da escolha que você faça, isso te levará para destinos diferentes. Há pessoas que simplesmente se acomodam e permanecem nesse lugar, e as suas vidas nunca serão transformadas, nunca serão mudadas. Mas há aqueles que resolvem enfrentar, aqueles que entendem que esse não é o seu lugar. Há pessoas que decidem, escolhem verdadeiramente não permanecer no lugar da ilusão, no lugar da mentira, mas ir além. E quando assim fazem, elas vão acabar descobrindo uma vida extraordinária. Porque a vida extraordinária, irmãos, ela nem nada tem a ver com as circunstâncias que você enfrenta, mas é com aquele que caminha com você na trajetória da sua vida. E esse é o Senhor Jesus Cristo, amém? Então, olha, o curso natural das nossas vidas nos colocará diante de sofrimentos, não tem como ser diferente. Desde que o mundo é mundo, por consequência do pecado, isso assim acontecerá. Agora, mesmo assim, a palavra do Senhor nos ensina que a escolha correta, ela pode trazer para você uma vida maravilhosa, amém? E por que tem de ser assim? Porque entenda, uma vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Jesus. E a sua palavra nos ensina que nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Então você pode pensar assim: pastor, o que é que significa que eu tenho que sofrer todos os dias? Que eu tenho que viver de sofrimento em sofrimento? Que eu tenho que viver de choro em choro, de pranto em pranto, de lamúria em lamúria? Não, isso também nada tem a ver com Cristo, amém? Mas significa que nós temos que passar pelo sofrimento, sermos tratados e criarmos resistência. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Entenda que o sofrimento é um lugar de passagem e não de permanência. Mas muitos permanecem por quê? Porque ao invés de fundamentar a sua vida nele, fundamentam a sua vida nos sentimentos, nas emoções, nas carências afetivas que experimentaram ao longo da sua vida. Eu já falei aqui numa outra ocasião que não importa tanto aquilo que fazem com você, mas aquilo que você faz com aquilo que fazem com você. Então você sempre terá o poder da escolha. Você sempre terá o poder da decisão. Se você um dia passou por um processo de ser rejeitado na sua vida, isso em si não é tão trágico, ainda que traga sofrimento para a sua vida. Mas o trágico de fato é qual o destino que você vai dar para isso. Se você vai permanecer nesse lugar de amargura, de sofrimento, de dor, de agonia, de mágoa, ou se você diante de tudo isso vai escolher fundamentar a sua vida, na verdade,
de que desde antes da fundação do mundo você já foi eleito no Senhor. Então você já foi amado e aceito mesmo antes de sofrer rejeição. Se você está me entendendo, diga amém. Então, querido, você precisa aprender a lidar com o sofrimento na sua vida. Agora, quando nós não lidamos bem com isso, o que é que nós fazemos? Nós criamos muros de proteção para nós não sofrermos. Alguém teve uma experiência amarga em relacionamento, então ela se fecha. Por temer sofrer outra vez, ela não se relaciona. Então, ao invés dela desfrutar dessa coisa tão extraordinária que é o relacionamento, seja em família, seja entre amigos, seja em um ato conjugal, por uma experiência que ela sofreu, ela prefere então se fechar. E ela deixa de desfrutar coisas tão lindas, extraordinárias que o Senhor preparou para ela. Esse é o perigo de fundamentar a vida em sentimentos, em emoções. Então nós vamos cada vez mais nos fechando aqueles que procedem assim. Todas as vezes que você usa meios para não lidar com o fracasso, não lidar com a mágoa, com a dor, com a tristeza, com a raiva, você vai construindo a sua casa sobre areia. Essas coisas nos fazem sofrer? Sim. Essas coisas, elas mexem conosco? Sim. Mas nós precisamos crer que Jesus Cristo, Ele é saúde para todo tipo de doença. Diga amém. Então, se você de fato não aprender a lidar com isso, a próxima dor que vier vai te abater. A próxima dor que vier, ela vai te derrubar, ela vai te destruir. Por quê? Porque você não está se preparando para enfrentar, mas você vai cada vez mais se acuando. Você cada vez mais vai se esquivando. E você pode vencer, diga amém. Uma casa construída sobre a rocha é uma casa que superou a dor, a traição, o sofrimento, a carência e a rejeição. Ela é uma casa bem fundamentada, amém? Por isso, pare de construir uma casa sobre areia, onde cada vez que vem a dor, a perseguição, o sofrimento, você sucumbe de novo. E depois outra vez. E você vive um ciclo que se repete e você nunca rompe. Você está sempre para baixo. Você está sempre sofrendo. Você não se comporta da maneira que a Bíblia diz e declara acerca daquilo que você é. E o que é que você é? A palavra te diz: você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Diga amém. Então você precisa crer nessa verdade. Então eu diria para você nessa noite: pare de construir a sua casa sobre areia. Ah, mas eu não sou amado. Ah, mas eu não sou aceito. Eu não sou bem-quisto. Eu não sou querido. Eu não sou. Isso são fundamentos sobre areia. Você não precisa que ninguém lhe aceite para que você seja. Você simplesmente é. Porque o Senhor declara isso ao seu respeito. Então, olha, nós precisamos, amados irmãos, entender que nós não podemos viver a nossa vida a depender daquilo que as pessoas acham ou pensam a nosso respeito. Isso são carências emocionais, são carências afetivas. Você precisa remover essa velha estrutura da sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus assim diz, olha: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, amém? Então, se de fato assim é, e o é, você precisa se comportar dessa maneira, amém? Para que você não venha sempre a sucumbir. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela assim: edifique a sua casa sobre a rocha. Amém? Então perceba,
Você precisa remover da sua vida pensamentos velhos e sentimentos velhos que nada contribuem para a sua edificação. Amém? Entenda de uma vez por todas, você não é fruto ou resultado de pensamentos antigos. Você não é fruto ou resultado de sentimentos antigos. Você precisa crer na palavra. E a palavra te diz, assim diz o Senhor: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ah, mas o meu coração me diz, o teu coração é enganoso. O teu coração muitas vezes se deixa levar. Ainda que o teu coração diga, mas o Senhor te diz, e isso precisa prevalecer na sua vida. E Ele te diz que os pensamentos que Ele tem a teu respeito são de paz e não de mal. Amém? Então todos os eventos passados da sua vida, eles precisam exatamente ficar no passado. Você precisa entender que a partir do momento que você teve um encontro com Cristo, tudo se fez novo na sua vida. Amém? Tudo foi transformado na sua vida. Ele restaurou todas as coisas. E agora você precisa fundamentar a sua vida sobre esse novo de Deus. Amém, irmãos? Fundamentos fracos nos fazem achar que Deus nos abandonou. Nos fazem achar que Deus não nos ama mais. Olha, quando Deus permite que determinadas coisas aconteçam conosco, quando Deus nos envia para desertos, é porque Ele está tratando conosco. Ele está, na verdade, removendo estruturas tortas, onde nós não podemos edificar na nossa vida. Então, queridos, olha, somente aquilo que é permanente, bem fundamentado, é que nós devemos construir a nossa vida. Sabe quando às vezes você sente-se traído, isso mexe com você. Quando você sente-se rejeitado, isso mexe com você. Quando você se sente isolado, isso mexe com você. Na verdade, o Senhor está permitindo que essas coisas venham à tona para que você perceba que existe algo desajustado, fora de ordem na sua vida. O nosso maior exemplo é Cristo, nosso Senhor. Amados, a palavra diz que Ele fazia o bem a todos, indiscriminadamente. Tanto aqueles que mereciam, como aqueles que não mereciam. Porque de fato nenhum de nós éramos merecedores. Mas Ele fazia o bem a todos. Ele curava, Ele libertava, sabe? Ele sarava. Ele trazia uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança. Lembra, por exemplo, daqueles que aqueles 10 leprosos que foram curados. A palavra diz que o Senhor cura 10 leprosos, irmãos. Os leprosos, eles viviam à margem da sociedade. Eles não poderiam estar no meio da sociedade, eles eram rejeitados. Existia uma pena de morte se eles viessem ao seio da sociedade. E o Senhor então se depara com eles. E o Senhor então os cura. 9 vão embora, somente um volta. A verdade é que apenas um foi sarado na sua alma. Todos os demais foram sarados apenas no seu corpo. Não que a cura não estivesse à disposição de todos, mas é que eles não estavam bem fundamentados. Eles não fundamentaram a sua vida onde deveriam fundamentar. E aí o Senhor pergunta para eles assim: olha, onde é que estão os outros? Somente você voltou. E o fato é que em momento algum Jesus disse: agora eu não vou curar mais. Por quê? Porque não reconhecem aquilo que eu estou fazendo. Se você faz as coisas por reconhecimento, você está doente na sua alma. Se você faz as coisas esperando que as pessoas notem aquilo que você está fazendo, você está doente na sua alma. Você é carente, você está fundamentando a sua vida sobre carências. Então cada vez que você faz e as pessoas não reconhecem, pode não parecer, mas isso é de Deus na sua vida. Por quê? Porque você precisa perceber que há algo desajustado na sua alma.
porque senão você nunca irá ajustar isso. Então Jesus é essa pessoa que estava fazendo bem e as pessoas queriam matá-lo, que estavam fazendo bem e as pessoas estavam perseguindo, que estavam fazendo bem e as pessoas estavam desprezando. E deixa eu dizer para você, aqueles que se aproximavam dele, não se aproximavam por ele, mas por aquilo que ele tinha a oferecer. Você já imaginou alguém se relacionar com você, não por você, mas por aquilo que você tem a oferecer? E sabe o que é interessante? Jesus sabia de tudo isso e não os rejeitava. E por que ele não os rejeitava? Porque ele não os tratava a partir da maneira como ele era tratado, mas ele os tratava a partir da sua essência, a partir de quem ele era. Então olha, se o rejeitavam ou não o rejeitavam, se o queriam ou não o queriam, isso pouco importava. Isso não era um problema para Jesus, porque ele era aquilo que ele era. Então Jesus nos ensina, irmãos, que nós precisamos fundamentar a nossa vida nele, amém? Porque a sua vida era fundamentada no nosso Senhor, Deus e Pai. Então você precisa expor os seus sentimentos, pensamentos, experiências que impedem você de edificar ou construir a sua vida sobre fundamentos sólidos. Muitas vezes nós não somos sarados porque nós não expomos. Você precisa reconhecer quem você é. Se você é alguém que vive sob carência, você precisa expor isso diante do Senhor, para que o Senhor então remova essas velhas estruturas da sua vida. Você precisa entender que não tem a ver com o outro, irmão. Mas pastor, o outro é assim, é assim, é assim. De fato é verdade. Mas não tem a ver com ele, tem a ver com você. Na maneira como você reage. Porque olha, o outro, você não muda. Eu vi uma palavra tão importante, tão interessante hoje, que dizia assim, olha, o marido, ele não tem como missão salvar a esposa. A esposa não tem como missão salvar o marido. E os pais não têm como missão salvar os filhos, porque só quem salva é Jesus. Então qual é a nossa missão? É reconciliação. O ministério que nos foi dado foi o ministério da reconciliação, não o ministério da salvação. Então o nosso ministério é reconciliar as pessoas com Cristo, para que então Cristo possa salvá-las. Então nós precisamos entender que assim é na nossa vida. A sua vida precisa estar fundamentada no Senhor, para que essas velhas estruturas sejam removidas. Então com isso, o que é que você precisa? O que é que eu preciso? Reconheça as suas dores. Reconheça os seus medos, os seus traumas, as suas inconstâncias, as suas fragilidades. E reconhecendo, arrependa-se de todas elas. Quando eu falo de reconhecimento, irmãos, é que você precisa entender. Porque o outro me fez isso. Não, não é o outro que fez isso. É o que você está se permitindo fazer com você mesmo. Porque entenda que uma vez sarado, uma vez curado, você jamais poderá ser ferido outra vez, quando você é devidamente sarado nessa área. Então você precisa reconhecer. Por que me dói tanto quando as pessoas não me notam? Por que me angustia tanto quando eu não sou aceito? Por que eu sofro tanto quando eventos me arremetem a circunstâncias no meu passado que ainda mexem comigo? Por que eu sou tão inconstante? Por que eu não consigo dar prosseguimentos na minha vida? Por que há tanta instabilidade? Por que eu sofro tanto? Você precisa se arrepender de todas essas coisas. Você precisa colocar todas essas coisas aos pés do Senhor. Você precisa permitir que o Senhor remova isso da sua vida, irmão. Porque Ele não fará se você não permitir.
Ele não fará se eu não permitir. Então nós precisamos dar essa concessão ao Senhor na nossa vida. Às vezes, a tempestade forte demais vem para mostrar que aquilo que achávamos estar tudo bem, não tinha base sólida. E quando aquilo foi arrancado de nós simplesmente desesperamos. Com isso, o Senhor está dizendo, é hora de edificar sobre uma base sólida. Você não pode, a partir de hoje, você não pode dar prosseguimento à sua vida com base nas fragilidades e carências do seu coração. Você não pode tomar decisões na sua vida que devem ser direcionadas pelo Senhor pelas carências do seu coração. Por quê? Porque se você fizer isso, quando vierem as fortes chuvas, os fortes ventos baterão contra você. E a palavra de Deus te diz, grande será a sua queda. Mas o Senhor lhe adverte e me adverte. O Senhor está dizendo para a sua igreja, o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Olha, é tempo de edificar, é tempo de construir sobre base firme, sobre base sólida. É tempo de ser plenamente satisfeito em Cristo, amém, irmãos? Às vezes nós vamos nos movendo de carência em carência, carência em carência, e às vezes nós vamos, relacionando e sofrendo em todos os âmbitos dos nossos relacionamentos, porque não estamos em Cristo. Há pessoas que têm pavor de ficarem sozinhas, quando na verdade você nunca está só. Mas o estar só te angustia. Há pessoas que precisam sempre estar com outras. E uma das maneiras que nós encontramos hoje para não estar sozinho são as redes sociais. Para e pensa um pouco. Tem pessoas que ficam angustiadas. Fazer um jejum, por exemplo, de um dia de Instagram, misericórdia, é preferível à morte. Tem pessoas que são assim, que elas não conseguem. O que é isso? Edificação sobre a areia. Falta base, falta fundamento. Então nós precisamos, de fato, decidir sermos instruídos pelo Senhor. É decisão. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Deixa o Senhor dirigir a sua vida. Ele sabe aquilo que é melhor para a sua vida. A palavra diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é morte. O fim dele é trágico. Irmãos, eu tenho alguns anos como pastor. Começamos cedo, é verdade. Até o dia de hoje, eu não vi ninguém que rejeitou essa palavra ser bem sucedido na sua vida. Agora todos aqueles que optam por essa palavra, ainda que tenham que passar por duros processos, esses permanecem firmes e inabaláveis. Você tem uma escolha. Eu tenho uma escolha. O Senhor não escolherá por nós. O Senhor diz na sua palavra, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, o caminho bom e o caminho mau. Escolham, pois, a vida. Assim diz o Senhor, mas a escolha é nossa. O que é então que Ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, olha, a escolha é sua e eu respeitarei. Ainda que eu simplesmente pudesse dizer não, mas Ele não fará isso por nós. Ele simplesmente coloca diante de nós e agora Ele nos alerta e diz, não escolha, não fundamente a partir das emoções, dos sentimentos, mas a partir da minha palavra, assim diz o Senhor.
E como é que nós podemos fazer isso? Quando nos achegamos à presença dele em oração. Você pode dizer amém? Orações não são para dizer a Deus o que ele tem que fazer, mas orações são para que ele nos instrua na edificação das nossas vidas, irmãos. Há pessoas que tomam decisões na sua vida e depois vão orar, pedir a Deus que abençoe. Eu sinto muito lhe dizer, o Senhor não abençoará, porque o que Ele espera de nós é que nós possamos ouvi-lo e então nos submeter às edificações que Ele mesmo tem para a nossa vida. Amém? Então eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, fica de pé aí no lugar onde você está. Eu quero dizer para você hoje que você hoje precisa tomar decisões. Você precisa tomar decisões fundamentadas no Senhor e na sua palavra. Então o primeiro passo para essa noite é buscar arrependimento em Deus. Quando nós nos movemos pelos sentimentos, é preciso remover as velhas estruturas, pensamentos e sentimentos que nada mais têm a ver conosco, que não dizem mais respeito à nossa vida, porque agora Cristo está em nós, amém? Então toda a nossa vida, ela precisa ser conduzida por Ele. Coloque sua vida diante do Senhor agora em oração. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo do Senhor que venha agora sondar o seu coração. Faça a oração que fez Davi quando disse: Senhor, mostra se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos que sejam eternos, por caminhos que sejam justos. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Abra mão nessa noite. Eu quero lhe convidar nessa noite a você abrir mão da sua própria vida. Aquele que lança a mão no arado, assim diz o Senhor, não deve mais olhar para trás.